Fala, meus lindones, tudo bem? Como vocês estão? Vim trazer mais um vídeo agora em janeiro falando sobre evolução feminina, inteligência emocional. Em dezembro eu fiz um vídeo aqui falando de todos os aprendizados que eu tive em dezembro. Dezembro foi um mês bastante específico para mim, tranquilo, que eu pude ler bastante, me aprofundar bastante, gravar bastante conteúdo para a rede vizinha, não tanto para o YouTube, mas eu prometo trazer mais conteúdos de agora em diante para cá, principalmente vídeos que não são shorts. Mas eu tive uma imersão bastante grande na parte de inteligência emocional, então aprendi muito como entender as minhas emoções, captar os meus pensamentos, tentar quebrar aquele ciclo de pensamentos negativos. E sinceramente, pessoal, eu voltei a trabalhar na sexta-feira do dia 2, então Natal e Ano Novo esse ano para mim foi bastante tranquilo. Então Natal fui pro litoral e Ano Novo passei aqui em São Paulo com os meus melhores amigos, foi muito legal, foi bem tranquilo, sabe, aquela ceia, nada de demais, a gente comemorou, brindou, deitamos e dormimos super cedo, porque somos jovens, jovens idosos. Eu tenho 32 e o meu melhor amigo tem 42, mas foi assim muito legal ver que tudo que eu aprendi, né, tudo que eu fiz de fato de imersão em dezembro tem funcionado muito para janeiro, agora para esse ano. Eu voltei a trabalhar no dia 2, né, essa última semana que passou, eu tô gravando esse vídeo no domingo, mas essa última semana que passou foi uma semana muito intensa, gente, muito. Eu fiquei 30 dias afastada do trabalho, então eu acabei pegando 20 dias de férias, mais os 10 dias que a minha empresa, né, uma multinacional farmacêutica, disponibiliza pra gente. Então eu fiquei aí quase 35 dias no geral de férias. E quando você volta, parece que vem um turbilhão de coisas assim. E, gente, tudo que era pra dar errado, deu errado nas minhas férias, sabe? Eu tô com 3 projetos bastante grandes e a gente trabalha com um vendedor externo e, assim, fizeram uma cagada federal. A gente mandaram teste errado para uma secretaria de saúde, a gente teve que entrar em contato, foi aquele caos e faltou coisa, a coisa atrasou. E aí eu falei assim, bom, né, estudei, tenho um TikTok falando sobre isso, fiz um canal no YouTube. Aqui no meu YouTube eu quero compartilhar mais o meu dia a dia, não só sobre inteligência emocional, mas principalmente inteligência emocional. Não adianta eu falar para as pessoas, ensinar para as pessoas, repetir igual um papagaio se eu não coloco isso em prática. E aí isso me fez refletir muito em como eu tô trazendo os conhecimentos que eu tô estudando para o meu dia a dia mesmo, para minha realidade. Então eu queria trazer aqui um feedback, né, e um testemunho de que eu tive realmente algumas reuniões, e uma bem difícil, que eu tive que não confrontar uma pessoa, mas eu tive que trazer para ela a situação, o problema, porque de fato foi um problema que desencadeou diversas reuniões e alinhamentos e formalizações por e-mail, porque de fato foi um assunto mais sério. Mas eu tive que colocar em prática, gente, principalmente o controle da emoção. Eu sou uma pessoa muito sensível. Então, eu me sinto forte, mas eu sou aquela pessoa que chora, eu sou aquela pessoa que explode, eu sou aquela pessoa que fica chateada e acaba internalizando como se tudo fosse culpa minha. Eu tenho muitas dessas características que para a inteligência emocional são fraquezas e sim, de fato, precisam ser tratadas e cuidadas, e principalmente a gente entender os gatilhos, né, do que leva a gente a agir dessa forma, no caso, o que me leva a agir dessa forma. E aí, uma dessas reuniões, essa pessoa, ela se exaltou um pouco, e falando, não, mas não sei por que aconteceu isso não pode acontecer, você tem que me ajudar a fazer isso, e eu percebi uma mudança de comportamento em mim. Então, se fosse há 2, 3 meses atrás, eu ia não levantar a voz, porque a gente dentro do ambiente corporativo, você não pode também desrespeitar ninguém, você tem que ter ali a sua máscara profissional e ser uma pessoa, né, ética e profissional dentro do seu trabalho, mas eu talvez teria respondido de uma forma mais ríspida, eu teria trazido uma contrapartida ali, um contra-argumento, melhor dizendo, e não, eu ouvi essa pessoa, falei, não, tudo bem, qual que é o seu ponto de vista, o que você acha que eu poderia ter feito ou agido para que, né, o que você acha, principalmente, que a gente tem que fazer daqui para frente agora, para que isso não venha acontecer, e remendar aí ou emendar as questões que não deram certo. Deixei a pessoa falar todos os pontos, isso tá errado, aquilo não funcionou, aí a pessoa listou todos os pontos dela. E aí eu trouxe, não, tudo bem, então só para ver se eu entendi, é isso, correto?
Ah, é isso mesmo. Gente, só de parafrasear o que a pessoa me falou, eu já percebi que essa pessoa ela diminuiu ali o nível talvez de exaltação que ela estava no momento. Ela não estava chateada comigo, acho que é importante falar, ela estava chateada com o processo e de uma situação realmente que foi um erro do nosso vendor que presta serviço e que sim impactou o trabalho dela de alguma forma. E eu vi realmente como é importantíssimo a gente ter empatia. É você ouvir, é você não cortar a pessoa, é deixar a pessoa de fato falar o que está incomodando para depois você falar, olha, pelo que eu entendi, isso, a gente tem essa ação e conte com a minha palavra, do que estiver sob a minha responsabilidade eu vou fazer. Gente, eu saí da reunião, a pessoa entrou de uma forma e ela saiu de outra completamente diferente. Então sim, você trazer a empatia, a escuta ativa para o seu dia a dia, que são um dos pilares da inteligência emocional, dá uma diferença absurda. Eu percebi assim que ela mudou muito comigo. Então isso aconteceu no começo da semana, no final da semana, na sexta-feira nós conversamos novamente, era outra pessoa. Então foi um aprendizado que para mim tem valido muito a pena. Muitas vezes na vida, eu falo por mim mesmo, tô falando por mim, tá? Às vezes a gente quer ter razão, a gente quer colocar o nosso ponto de vista, e isso não tá errado, né? A gente tem sim que respeitar os nossos limites, a gente tem que sim que se posicionar, até pra gente ser respeitado, a gente de fato precisa fazer isso. Mas você também precisa ter escutativa, porque quando você não tem, quando você tá ali numa conversa que você não tá ouvindo a pessoa percebe. Ela vai perceber e você vai entrar numa disputa ali desnecessária, como se você estivesse competindo com a pessoa, o seu ponto de vista não é válido, o meu é. Então você deixa a pessoa terminar de falar, você fala. Sabe aquela coisa que fica um argumento contra o outro? E eu tenho aprendido a de fato ouvir tudo que a pessoa tem para falar. De novo, não é você aceitar tudo ou deixar a pessoa pisar em você, ou a pessoa trazer coisas que, por exemplo, fogem de um escopo dentro de um trabalho, do que é permitido ou não você fazer, mas parafraseie, realmente esteja na conversa e traga para a pessoa, olha, eu tenho essa responsabilidade, eu vou fazer isso, isso e isso, e o que estiver sob o meu alcance, eu te dou minha palavra que eu realmente vou fazer, tanto para que isso não aconteça novamente, tanto para que a gente se alinhe melhor das próximas vezes. Então, foi um aprendizado, tem sido, na verdade, um aprendizado, e eu trouxe esse feedback para mim mesma, né? Eu acredito que quando a gente traz os ensinamentos de fato para prática da inteligência emocional, a gente mesmo, nós mesmos começamos a perceber a mudança. Então, acho que é um testemunho muito legal do ambiente corporativo, mas eu tenho certeza que se você que está aí aplicar isso no seu dia a dia, você vai ver uma grande diferença. Isso melhora tanto a percepção que as pessoas têm sobre você e também a forma como você se enxerga e você se posiciona para as pessoas, porque as pessoas com certeza vão falar, poxa, a Bruna ou fulano, ciclano realmente tem uma postura, uma maturidade muito legal para conversar, e isso gera aí uma expectativa e um posicionamento muito diferente das pessoas em relação a você. Espero que você tenha gostado do conteúdo, comenta aqui embaixo se fez sentido para você e me segue para mais conteúdo sobre inteligência emocional.